Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês não tiver vai ficar para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui João, capítulo 1, que tem como título A Palavra Tornou-se Carne. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhe poder de se tornarem filhos de Deus, e os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim. Passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos a sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. E isso foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Ele, pois, confessou. Negou, sim, confessou: Eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram, pois, que és tu Elias? Respondeu ele: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram, que dizem de ti mesmo. Que diz de ti mesmo? Respondeu ele: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então lhe perguntaram: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo em água, no meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e de quem eu não sou digno de desatar a correia da alpaca. Essas coisas acontecerão em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um varão, a quem passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, e que vim batizando em água. E João deu testemunho, dizendo: Viu o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar em água, esse me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi, e já vos dei testemunho de que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com dois
dos seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram-nos dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, que é traduzido, quer dizer, mestre. Onde posas? Respondeu-lhe: Vinde e verei. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele. E era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, a quem quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia, e achando a Felipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Felipe era da Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: Pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael, aproxima-se dele e disse ao seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Porque te disse, vi debaixo das figueiras, crês? Coisa maior do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. Fique todos na paz do Senhor Jesus.